Continuação do tema da 7ª fita cassete. Sinal que pode e deve ser eficaz. Por isso que o mistério pleno da virgindade cristã só pode ser vivido em 3 votos. Os votos são 3, mas antes de tudo é preciso dizer que são um só. O voto é um só. Antes de tudo é um só. É o voto de consagração total, ou voto de virgindade cristã. É um só porque ele significa total mergulho no mistério do homem-Deus, assim como se expressou em sua vida terrena. Mas, ao mesmo tempo, os votos são 3, porque o homem-Deus, em sua vida terrena, apresentou-se a nós e viveu em nosso meio como alguém que, de tríplice maneira, viveu totalmente tomado pelo Pai. O Pai foi, em primeiro lugar, o seu único amor. Depois, o Pai foi também o seu único bem. E, finalmente, o Pai foi a sua única vontade. A doutrina que ele ensinava não era dele, mas do Pai. A vontade com que fazia livremente suas opções não era dele, mas do Pai. E não tinha nenhuma pedra onde reclinar a cabeça, porque o Pai sabe do que precisamos para viver e cuida até do fio de cabelo que cai de nossa cabeça. E não se casou, não amou de maneira possessiva uma mulher, porque seu coração, com todos os seus impulsos, estava completamente avassalado pelo amor do Pai. Na virgindade cristã, portanto, os votos são 3, por causa da referência que, em seu mistério, se vive em relação ao tríplice envolvimento do Filho com o Pai. Mas são 3 também por causa da missão com que somos enviados ao mundo. O mundo a ser santificado é constituído pelas 3 grandes realidades: do amor, dos bens materiais e dos bens da mente, enquanto mente pensante e mente deliberante. Na virgindade cristã, muitos homens e muitas mulheres são chamados a assumir, pelos vínculos sagrados de votos, o compromisso de 3 grandes renúncias, na verdade 3 martírios, para que, por meio deles, a graça possa tocar com força nos membros da Igreja, ao ponto de se sentirem impelidos a cumprir corajosamente os deveres da vocação cristã em relação aos 3 valores centrais do mundo. Em relação ao amor, que une homens e mulheres no namoro, no noivado, no casamento. Em relação aos bens materiais necessários à subsistência temporal. E em relação à mente que pensa e que decide a respeito do sentido das coisas do homem sobre a terra. Os 3 votos são 3 martírios. Ou melhor, um martírio feito de 3 crucifixões. Na medida em que tal martírio for aceito e vivido com fervor de fé, esperança e caridade, eles constituem 3 poderosíssimos canais da graça entre Deus e o homem. São 3 grandes holocaustos que muitos na Igreja oferecem ao Senhor, unidos à única oblação de Cristo, para que os valores do mundo sejam penetrados pela unção do Espírito, consagrados e assim oferecidos ao Pai como oblações agradáveis. São esses os sacrifícios e hóstias espirituais que todos os fiéis, por seu sacerdócio comum, precisam oferecer ao Senhor. O holocausto da castidade.
O amor humano dos homens e das mulheres é, sem dúvida, o maior e o mais importante dos valores terrenos. Em decorrência do voto batismal de todos os cristãos, precisa ser promovido, cultivado e vivido em sintonia com a vontade de Deus, a respeito da união do homem com a mulher. Precisa ser consagrado pela unção do Espírito, para que se torne sacrifício e hóstia agradável, oferecida ao Senhor. Mas isso não é possível sem a graça de Deus. A suave e doce atração do homem pela mulher e vice-versa, por si só, vivida sem qualquer abertura para a graça de Deus, não é agradável a Deus. E nem é autenticamente humana. E por isso facilmente se torna desumana, porque se deixa envolver pelas insídias da concupiscência da carne. Sem a graça de Deus, os membros da igreja não poderão cumprir corajosamente os deveres de sua vocação cristã, no que respeita ao amor humano de homens e mulheres em suas mútuas relações. E a graça de Deus não chega a eles por via imediata, mas por via mediata, mediante outra criatura humana. Mediante qualquer criatura humana que nada reserva para si, e tudo coloca à disposição, seja do Senhor, seja de seus irmãos. Ora, é isso que acontece na virgindade cristã, vivida em castidade e em continência total. Por esse vínculo, a criatura humana nada reserva para si em matéria de afeição humana, mas tudo coloca à disposição, seja do Senhor, seja dos seus irmãos. Na medida em que um homem ou uma mulher realmente faz isso, com a totalidade de sua medida diante de Deus, tal homem ou tal mulher realmente se converte num sinal que exerce influência eficaz sobre os homens e as mulheres chamados ao amor humano, desde o namoro até o casamento. Tal oferta, vivida na união com a oblação de Jesus, tem força esmagadora sobre as insídias da concupiscência da carne. Provoca nos homens e nas mulheres o impulso que os impele à luta, que não permite seu amor ser vivido de maneira fechada para a graça. Eles se fazem corajosos para dizer não a tudo o que em seus relacionamentos não for autenticamente humano. Eles se fazem corajosos para viver o amor humano de maneira autenticamente humana, decididos corajosamente em recusar tudo o que em tal amor for desumano. Se a igreja ficar sem essa oferta, o povo que combate o combate do amor humano autenticamente humano, contra o inimigo do amor humano tornado desumano, ficará sem os braços levantados de Moisés. Na famosa passagem do Êxodo, está escrito que o povo de Deus vencia o inimigo, enquanto Moisés se conservava de braços abertos para o céu. Quando seus braços esmoreciam e caíam, o povo era sobrepujado pelo inimigo. Tal passagem é ilustrativa dessa misteriosa influência eficaz que pela virgindade cristã, vivida em castidade e perfeita continência, é possível exercer sobre os membros da igreja no cumprimento corajoso dos deveres de sua vocação cristã relativas ao amor humano. O holocausto da pobreza. A posse dos bens materiais é também um valor importantíssimo e essencial da existência humana. Em decorrência do voto batismal de todos os cristãos, a posse desses bens precisa ser promovida, cultivada e vivida em sintonia com a vontade de Deus, no que respeita à posse e ao uso dos bens materiais. A posse dos bens materiais precisa ser consagrada pela unção do Espírito, para que se torne também ela sacrifício e hóstia agradável oferecida ao Pai. Mas isso também não é possível sem a graça de Deus. A posse dos bens vivida sem qualquer abertura para a graça de Deus não é agradável a Deus. E nem é autenticamente humana,
e inclusive se torna de imediato desumana, porque se deixa envolver pelas insídias da concupiscência dos olhos. Sem a graça de Deus, os membros da igreja não poderão cumprir corajosamente os deveres de sua vocação cristã no que respeita à posse e ao uso dos bens da terra. E a graça de Deus não chega a eles por via imediata, chega-lhes por via mediata, mediante outra criatura, na medida em que esta nada reserva para si e tudo coloca à disposição, seja do Senhor, seja dos seus irmãos. Ora, é isso que acontece com a virgindade cristã vivida em pobreza. Por tal vínculo, o homem ou a mulher nada reserva para si em matéria de bens da terra, e tudo coloca à disposição, seja do Senhor, seja de seus irmãos. Na medida em que um homem ou uma mulher realmente faz isso com a totalidade de sua medida diante de Deus, tal homem e tal mulher realmente se convertem num sinal que exerce influência eficaz sobre os membros da igreja empenhados na promoção, no desenvolvimento e na distribuição dos bens materiais. Tal oferta, vivida em união com a oblação de Jesus, tem força esmagadora sobre as insídias da concupiscência dos olhos. Provoca em todos os que produzem os bens e fazem circular a riqueza da terra um impulso que os impele à luta, para que os bens dados a todos não sejam usufruídos só por alguns. Eles se fazem, então, corajosos na luta para que a posse dos bens materiais seja vivida de maneira autenticamente humana, e decididamente corajosos para recusar a tudo o que, na posse dos bens, for desumano. Se a igreja ficar sem essa oferta, o povo que combate o combate da justa posse e o uso dos bens terrenos contra o inimigo que é a posse desumana, ficará sem os braços levantados de Moisés. Na famosa passagem do Êxodo, está escrito que o povo de Deus só podia vencer o inimigo enquanto os braços de Moisés ficassem levantados para o céu. Ela é maravilhosamente ilustrativa dessa influência misteriosa e eficaz que pela virgindade vivida em pobreza é possível exercer sobre os membros da igreja no cumprimento corajoso dos deveres da vocação relativos aos bens materiais. Holocausto da obediência. O uso do pensamento, produção de ideias e da liberdade, tomada de decisões, é finalmente o terceiro valor importantíssimo e essencial da existência humana. Em decorrência do voto batismal de todos os cristãos, o uso do pensamento e da liberdade precisa ser promovido, cultivado e vivido em sintonia com o pensamento e a vontade de Deus. O uso do pensamento e da liberdade precisa ser consagrado pela unção do Espírito, para que se torne também ele sacrifício e hóstia agradável oferecido ao Pai. Mas, tal como no amor e na posse dos bens, isso não é possível sem a graça de Deus. O uso do pensamento e da liberdade, sem qualquer abertura para a graça de Deus, não é agradável a Deus. E nem é autenticamente humano, e se torna de imediato desumano, porque se deixa envolver pelas insídias da soberba da vida. Sem a graça de Deus, os membros da igreja não poderão cumprir corajosamente os deveres de sua vocação cristã no que respeita ao uso do pensamento e da liberdade. E, como nos outros casos, a graça de Deus não chega a eles por via imediata, chega-lhes sempre por via mediata, isto é, mediante outra criatura, e na medida em que esta criatura nada reserva para si e tudo coloca à disposição, seja do Senhor, seja dos seus irmãos. Ora, é isso que acontece com a virgindade cristã vivida em obediência e em fraternidade.
Por tal vínculo, o homem ou a mulher nada reservam para si em matéria do pensar e do decidir, e tudo colocam à disposição, seja do Senhor, seja dos seus irmãos. Na medida em que um homem ou uma mulher realmente faz isso com a totalidade de sua medida diante de Deus, tal homem e tal mulher realmente se converte num sinal que exerce influência eficaz sobre os membros da igreja, empenhados em produzir ideias e fazer opções que influem na história dos indivíduos e dos povos. Tal oferta, vivida em união com a oblação de Jesus, tem força esmagadora sobre as insídias da soberba da vida. Provoca em todos os que pensam e assumem opções um impulso que os impele à luta para que o uso do pensamento seja feito de acordo com a vontade e o uso de acordo com a verdade, e o uso da liberdade seja feito de acordo com a justiça. Eles se fazem corajosos para pensar e para optar de maneira autenticamente humana, e para recusar a tudo o que, no uso do pensamento e da liberdade, for desumano. Se a igreja ficar sem a oferta da virgindade cristã em fraternidade, em obediência e em fraternidade, o povo que combate o combate do pensar e do decidir segundo Deus, contra o inimigo que é o pensamento e a opção desumana, ficará sem os braços levantados de Moisés. Na famosa passagem do Êxodo está escrito que o povo de Deus podia vencer o inimigo enquanto os braços de Moisés ficassem levantados para o céu. Ela é maravilhosamente ilustrativa dessa misteriosa influência eficaz que, pela virgindade cristã, vivida em obediência e em fraternidade, é possível exercer sobre os membros da igreja, no cumprimento corajoso dos deveres da vocação cristã, relativos ao uso do pensamento e da liberdade. O sinal deve ser eficaz, mas pode não ser. Aqueles que foram chamados à virgindade cristã e respondem ao chamado precisam ser um sinal que exerce influência eficaz sobre os membros da igreja para que cumpram corajosamente os deveres de sua vocação cristã. Eles devem ser sinal eficaz, mas podem não sê-lo. Podem viver uma vida na virgindade cristã sem qualquer eficácia, de maneira completamente estéril. Para que ela seja eficaz, fecunda, é preciso que tendam com todas as suas forças, que respondam com uma resposta que seja feita de fervor de fé, esperança e caridade, que respondam com a totalidade de sua medida diante de Deus, que a resposta deles, efetivamente, seja a resposta do puro amor. Para que a virgindade cristã, vivida em castidade e continência total, seja sinal que exerce influência eficaz no cumprimento corajoso dos deveres da vocação cristã no campo da relação homem-mulher, é preciso que ela seja vivida num empenho constante de purificação do coração, mesmo dos mais inconscientes dinamismos de fixação e compra de afeto. É uma ascese árdua, crucificadora. Ela não será possível sem que se diga sim ao martírio. Por tal ascese, aquecidos pelo calor da experiência do absoluto de Deus, o homem e a mulher, consagrados na virgindade, tornam-se capazes de amar as criaturas com a liberdade do homem novo e sem se deixar prender
pela amabilidade das criaturas. A virgindade cristã, vivida em castidade e continência perfeita, supõe cultivo diuturno e incansável. Ao longo desse itinerário, sofrerão as dores das longas procuras e até das amargas derrotas, mas também saborearão as alegrias das grandes descobertas. É assim que lentamente terão acesso à fonte de uma liberdade sem temores, do segredo e da alegria de um amor desvinculado dos mecanismos de dependência e exclusividade em relação à atração que as criaturas, espelhos particularmente sensíveis da beleza de Deus, exercem sobre o coração humano. Na virgindade cristã, vivida como castidade consagrada e na continência total, vive-se desde já, na era terrena, o mistério do corpo e da afetividade humana, segundo aquela sua maneira de ser, que será vivida na era da ressurreição da carne. É preciso, porém, que tal mistério seja vivido num tensionamento de esforço, numa busca incansável, numa fome e sede jamais plenamente saciadas para viver a própria sexualidade e a afetividade humana de acordo com as leis da ressurreição da carne. Só assim a virgindade cristã em castidade e continência total será sinal que exercerá influência eficaz, porque será a extrinsecação humana do puro amor que faz com que tudo na igreja se ponha em movimento. Mas ela não será apenas graça recebida e gerada nos outros. Será também sinal de contestação, protesto e expiação contra qualquer forma de profanação do amor identificado com o erotismo. Será contestação viva, protesto e expiação viva contra o materialismo e o hedonismo, com que particularmente a mulher, na maravilha do seu corpo, é encarada no mundo. Mas que fique sempre de pé este princípio. A virgindade cristã, em castidade e continência total, é esta graça recebida, vivida e transmitida na medida em que o homem e a mulher, por ela consagrados, forem efetivamente capazes de levarem essa contestação, este protesto e essa expiação em seu próprio ser, no sermão sem palavras de suas existências vivas, que vivem em sua própria carne o mistério do corpo humano arrancado à sua solitária suficiência e posto em diálogo com Deus. Tal como na castidade, para que a virgindade cristã em pobreza seja sinal que exerça influência eficaz no cumprimento corajoso dos deveres da vocação cristã no campo da posse e do uso dos bens materiais, é preciso que, também aqui, ela seja vivida num esforço constante de uma ascese de desapego e despreendimento dos bens terrenos. Esse desapego dos bens terrenos deve se exprimir de maneira verdadeiramente evangélica. O Senhor Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres o dinheiro que recebeste da venda dos teus bens. Depois vem e segue-me. Segundo essas palavras de Jesus, em tal despreendimento não se trata simplesmente de desfazer-se de bens, mas de vendê-los, isto é, administrá-los de maneira inteligente, para que com isso os pobres tenham uma chance de sair de sua pobreza. Em segundo lugar, não se trata de querer ajudar os pobres, porque os pobres são aquilo que são, mas porque o próprio Senhor Jesus, ao qual, pela castidade, escolhemos como único amor, está no pobre que sofre. Ele disse, com efeito: tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. A ascese da virgindade cristã em pobreza é a ascese da vida segundo as leis do Evangelho. É a ascese do não se preocupar com a vida quanto ao que se haverá de comer, nem com o corpo
quanto ao que se haverá de vestir. Porque o Pai do céu cuida de nós, mais do que o faz com as aves, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mais do que o faz com os lírios do campo que crescem, e no entanto nem trabalham e nem fiam. É a sese que nos livra da preocupação que nos leva a dizer que iremos comer, ou que iremos beber, ou o que iremos vestir, porque o Pai do céu sabe que precisamos de todas essas coisas. É a sese que nos leva a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque todas as outras coisas nos serão dadas por acréscimo. É também a sese que nos leva a um viver voltados para os pobres e a preferi-los, porque deles é o reino dos céus. E o Senhor Jesus com eles se identifica. E sendo rico, por nós se fez pobre, para nos enriquecer com sua pobreza. Por isso é uma sese que nos leva a trabalhar para ganhar o pão na fadiga e no suor. E depois de ganhá-lo, para jamais comê-lo sem reparti-lo com aqueles que não têm. É, portanto, a sese do saber viver com poucas coisas, de maneira modesta e humilde, austera e simples, porque o Senhor é a única posse que finalmente teremos. É, portanto, também a ascese do trabalho humano, feito com fidelidade e devoção, seriedade e eficiência, ao lado de todos os que lutam na construção do mundo. A virgindade cristã, vivida assim em pobreza, é sinal que exerce influência eficaz sobre os membros da Igreja no cumprimento corajoso dos deveres da vocação cristã relativos à posse e ao uso dos bens materiais. Ela é graça recebida e transmitida, porque defende o trabalho dos que gerenciam os bens da terra e os protege contra as insídias da concupiscência dos olhos, como os braços levantados de Moisés obtinha a vitória para o seu povo no combate contra o inimigo. Mas não será apenas graça recebida e transmitida. Pelo comprometimento efetivo em não se apropriar só para si, mas em repartir tudo o que se tem com os seus irmãos, o homem e a mulher consagrados na virgindade cristã levanta-se em meio ao mundo como um sinal de contestação, protesto e expiação contra todas as formas de injustiça social, contra o egoísmo e a ganância dos ricos que se tornam mais ricos às custas dos pobres que se tornam mais pobres, e se apropria só para si dos bens que cessam de pertencer-lhes na medida em que se lhes tornam supérfluos. Mas que também aqui fique bem claro esse princípio. A virgindade cristã em pobreza é esta graça recebida e transmitida só na medida em que o homem e a mulher, por ela consagrados, forem efetivamente capazes de levar essa contestação, esse protesto e essa expiação em seu próprio ser, no sermão sem palavras de suas existências vivas, que vivem em sua própria carne a dor dos que lutam para ganhar o pão com o suor do seu rosto, e depois de ganhá-lo, a alegria de jamais comê-lo sozinhos, mas sempre partilhado com os seus irmãos. Finalmente, tal como na castidade e na pobreza, para que a virgindade cristã em obediência e fraternidade seja sinal que exerce influência eficaz no cumprimento corajoso dos deveres da vocação cristã, no campo da produção das ideias e da tomada de decisões, é preciso que também aqui ela seja vivida no esforço constante de uma ascese, de ser povo reunido por Deus em assembleia. Reunido, inclusive, de maneira mais densa e compacta, de tal forma que a convivência social da família de vida consagrada a que se pertence possa aparecer como um sinal anunciador da sociedade futura dos homens, quando Deus for tudo em todos. E realize, embora no tensionamento dinâmico que acontece entre criaturas ainda vulneráveis às investidas do inimigo do reino, realize aquele desejo de Jesus que assim rezou ao Pai na última ceia. Que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste.
A sede da obediência é aquela que nos conduz a escolher, com total liberdade interior e alegria, só aquilo que o Senhor escolheu, isto é, a vontade do Pai. E essa vontade manifesta-se a nós com toda a segurança em dois sinais. Primeiro, manifesta-se na igreja, pela voz daqueles que foram ungidos para conduzi-la em seu nome, apacentá-la, instruí-la e santificá-la. Manifesta-se na voz dos pastores da igreja e de todos aqueles que, por causa da comunhão com eles, exercem na Assembleia a função de presidir. Segundo, manifesta-se no povo dos irmãos reunidos em nome de Cristo, isto é, na fraternidade dos irmãos nascidos do mesmo dom. Por isso, dentro da dinâmica interna da virgindade cristã, a obediência, o próprio voto de obediência é, ao mesmo tempo, um voto de fraternidade. Como um voto de fraternidade seria, simultaneamente, um voto de obediência. Em nós a capacidade de ouvir aqueles que na igreja exercem o ministério de presidir. E a sede da fraternidade cultiva em nós a capacidade de ouvir aqueles que na igreja são seus vogais. Precisamos ouvir aos que presidem a Assembleia da Caridade. E precisamos ouvir aos que são vogais na Assembleia da Caridade. Isso supõe que o homem e a mulher consagrados sejam capazes de um esforço que os conduza a suavizar os aspectos conflitivos de suas personalidades, desmontar seus bloqueios emocionais e complexos inconscientes, desmascarar seus mecanismos de competição e domínio, sair de seus infantilismos, aceitar com serenidade a própria história pessoal, consentir em serem o que são e não resistir às próprias fronteiras. A virgindade cristã, vivida assim em pobreza e fraternidade, é sinal que exerce influência eficaz sobre os membros da igreja no cumprimento corajoso dos deveres da vocação cristã relativos ao uso do pensamento e da liberdade. É graça recebida e transmitida, porque defende as mentes dos que pensam e as liberdades dos que decidem, e as protege contra as insídias da soberba da vida, como os braços levantados de Moisés obtinha a vitória para o seu povo no combate contra o inimigo. Mas não será apenas graça recebida e transmitida. Pelo comprometimento efetivo de eleitos de Deus, revestidos de sentimentos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, os que forem consagrados pela consagração original e ao vivê-la como obediência e fraternidade, levantar-se-ão em meio ao mundo como sinal de contestação, protesto e expiação contra todas as rebeldias dos súditos e abusos de autoridade dos que governam, bem como contra todas as formas de distorção da verdade, contra o orgulho e a presunção dos que, em nome de ideologias falazes, tendem a se desviar da sã doutrina e enganam os simples, e dos que se prevalecem da força para oprimirem os fracos. Mas que finalmente fique aqui também bem claro esse princípio. A virgindade cristã, vivida em pobreza e fraternidade, é esta graça recebida e transmitida na medida em que o homem e a mulher, por ela consagrados, forem efetivamente capazes de levar essa contestação, este protesto e essa expiação em seu próprio ser, no sermão sem palavras de suas existências vivas, que vivem em sua própria carne a dor de fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai, manifestada na igreja pela voz dos que presidem a Assembleia e pela voz daqueles que nela são vogais.